Áudio-texto da Igreja Batista das Nações. Palavra do Pastor. Reflexão e meditação com base em textos da Bíblia, comentários bíblicos e reflexões pessoais. Título do texto de hoje: Espírito Santo, Santificação e Transformação de Caráter. Texto base. Segunda Epístola aos Tessalonicenses. Capítulo 2. Versículos 13 e 14. Na versão Almeida Revista e Atualizada. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo desempenha um papel fundamental na vida do cristão, atuando como agente divino da santificação. Esse processo contínuo molda o crente à imagem de Cristo, separando do pecado e purificando seus pensamentos, desejos e ações. A Bíblia reforça essa verdade em 2 aos Tessalonicenses 2, 13, ao afirmar que a salvação é um resultado da santificação do Espírito e fé na verdade. A santificação não é um esforço humano isolado, mas uma obra sobrenatural do Espírito Santo que nos capacita a viver uma vida que agrada a Deus. A santificação é a aplicação prática da obra de Cristo, realizada pelo Espírito, que renova o crente progressivamente, para sermos conformados à imagem do seu Filho, sendo Cristo Jesus o primogênito, ou o primeiro de muitos irmãos. Leia aos Romanos 8, 29. A santificação é, portanto, viver separado do pecado e dedicado ao Senhor, refletindo a santidade que Ele mesmo exige. Sede santos, porque eu sou santo. 1 de Pedro 1, 16. Porque sem a santificação, ninguém verá a Deus. Aos Hebreus 12, 14. Esse processo envolve uma luta constante contra as obras da carne. Mas é o Espírito Santo quem nos capacita a vencê-las. Em Romanos 8, 13, lemos: Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, vivereis. E em Gálatas 5, 16, somos exortados a andar no Espírito para não satisfazer os desejos carnais. Dessa forma, a santificação é ativa, pois exige rendição e obediência, mas não é possível pela força humana isolada. É o Espírito quem concede poder, nos fortalecendo para resistir às tentações e mortificar o pecado que insiste em se manifestar. Leia Ezequiel 11, 19 e 20, e o 36, 25 ao 27, Zacarias 4, 6. Aos Hebreus 8, 10, e o 10, 16 e 17. Nesse processo de santificação, o Espírito executa a transformação dos nossos pensamentos, desejos e ações. Leia aos Romanos 12, 2, 2 aos Coríntios 3, 18, aos Gálatas 5, 16, 22 e 23, e 1 aos Tessalonicenses 5, 23. O resultado dessa obra é o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, aos Gálatas 5, 22 e 23. Que são evidências visíveis da transformação interior que reflete o caráter de Cristo, como a marca de uma vida cheia do Espírito. Esses frutos não são produzidos por esforço próprio, mas expressam a natureza de Cristo que cresce em nós. Em 2 aos Coríntios 3, 18, Paulo afirma que, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Revelando que a mudança é progressiva e contínua. O Espírito opera por meio da palavra de Deus e da oração para promover essa transformação. Em João 17, 17, Jesus orou pedindo ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Revelando que a Escritura, inspirada pelo Espírito, leia 2 Timóteo 3, 16. Assim, a obra do Espírito Santo não apenas transforma indivíduos, mas edifica a Igreja para a glória de Deus. Ao meditar nas Escrituras, o crente permite que o Espírito Santo ilumine, corrija e fortaleça sua fé. Além disso, aos Romanos 8, 26, destaca que o Espírito intercede por nós, alinhando nossas orações com a vontade divina, ajudando-nos a alinhar nossas súplicas com a vontade de Deus, aprofundando nossa comunhão e dependência dele, não como meros servos, submissos por medo de algum castigo, mas como filhos amados do Pai. Leia aos Romanos 8, 15, e aos Gálatas 4, 6.
Além do individual em nós, na Igreja, o Espírito Santo promove santificação coletiva, unindo os crentes em um corpo santo, aos Efésios 4, 3 e 4. E distribuindo dons para edificação mútua, 1 aos Coríntios 12, 7 ao 11. O texto de Hebreus 10, 24 e 25, destaca que a comunhão estimula o amor e as boas obras. Por meio da oração fervorosa e da leitura da palavra, o Espírito guia, ilumina e fortalece, tornando-nos mais semelhantes a Jesus. Essa intimidade crescente com o Espírito nos prepara para a eternidade, enquanto glorificamos a Deus em nossas vidas e comunidades, ou seja, nas igrejas. O cristianismo não se trata apenas da salvação futura, mas de um processo contínuo de mudança e crescimento diário. A santificação e a transformação de caráter, pelo Espírito Santo, são obras dinâmicas que nos moldam, bem como a Igreja, à imagem de Cristo. A nossa parte é nos render diariamente à direção do Espírito, buscando a sua presença por meio da oração, da palavra e da obediência, permitindo que Ele nos capacite para mortificar a carne e produzir o seu fruto, vivendo para a glória de Deus. Seguindo prontamente aquilo que Paulo, em Gálatas 5, 25, nos exorta. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Oremos juntos. Pai amado, te agradecemos pela obra do Espírito Santo em nossas vidas, que nos santifica e nos transforma à imagem de Cristo. Pedimos que continues a moldar nosso caráter, arrancando de nós toda a obra da carne e gerando em nós o fruto do Espírito. Ajuda-nos a depender de Ti na oração e na Tua palavra, para que possamos viver de forma submissa à Tua vontade em cada dia. Santifica-nos, purifica-nos e une a Tua Igreja em amor e santidade. Guia-nos até a vinda de Jesus, para que vivamos para a Tua glória. Em nome de Cristo Jesus, amém. Toda honra, glória e louvor ao Senhor nosso Deus, que nos molda a imagem de Seu Filho Jesus Cristo pelo poder do Seu Espírito Santo, para a glória de Seu nome e de Sua Igreja. Texto escrito por Anderson Fazion, pastor auxiliar da Igreja Batista das Nações e líder de campo da WH Brasil. Observação: o texto narrado foi escrito baseado em meditações pessoais e comentários bíblicos diversos. Fiquem na paz. E até o próximo.